Quaresma nos convida todos os anos a viver aquelas práticas quaresmais da esmola, jejum e oração. Mas nesta pequena reflexão de 10 minutos, queria apresentar essas práticas em relação com o corpo, alma e espírito, com a intuição de Bento XVI e São Tomás de Aquino. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, fala que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui São Paulo retoma que o nosso corpo deve ser conservado em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, sem mancha. Na mensagem do 2009, Bento XVI escreve: a prática fiel do jejum contribui para conferir unidade à pessoa, corpo e alma, ajudando a evitar o pecado e a crescer na intimidade com o Senhor. Portanto, ao dizer esmola, jejum e oração, essas três práticas formam uma unidade dinâmica. Estamos falando e afirmando profundamente do que já está em toda a tradição cristã e, sobretudo, bíblica, né? Essas três práticas não são, portanto, ações isoladas, pelo contrário, interagem em modo sinérgico uma com a outra. Portanto, iremos ver as três dimensões do corpo, alma, corpo e espírito, com as três práticas da Quaresma. Corpo e jejum. Quando jejuamos, colocamos nosso corpo numa posição de humildade diante de Deus, né? Portanto, ao controlar o nosso apetite, ao controlar as nossas paixões, permitimos que o Espírito retome a sua posição originária, a sua posição para a qual foi criado, né? Santo Agostinho já ensinava que pela temperança do jejum, a carne é colocada sob domínio do espírito, o que restaura a ordem interior perdida, portanto, pelo pecado original. E São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, reforça mais essa ideia, destacando que o jejum é uma prática que não visa apenas alguma coisa de material, né? Então, faço uma penitência e jejuo, não. Mas é alguma coisa que vai além, né? Se fala da santificação, ele fala, não é apenas uma punição do corpo, mas sim uma santificação total da pessoa, tornando-a doce instrumento do Espírito Santo. Portanto, é interessante que a temperança que se domina através do jejum, a palavra temperare em italiano quer dizer aparar o lápis, né? É interessante que aparando o lápis você descasca o que não presta, você limpa, e portanto o lápis fica mais eficiente, mais eficaz para o fim para o qual foi feito, né? O segundo ponto é a alma com a esmola. A esmola não é simplesmente um ato material de doação, mas uma profunda experiência espiritual. Envolve, portanto, todo o desapego da pessoa e uma abertura completa ao outro, né? Doando esmola, que não são uma esmola de 2, 5, 10 reais, mas fazer uma esmola séria, que de alguma maneira toque o coração, como diz o Papa Francisco, que crie uma ferida, que aquela esmola pese no bolso. Como afirma São Leão Magno, a esmola destrói os vícios da avareza e do orgulho, libertando o coração para amar verdadeiramente. Aqui entra o dom do Espírito Santo, que é aquele coração magnânimo, aquele coração grande, um ânimo grande, uma alma grande, que se abre à caridade, que se abre ao outro, né? Assim, pela esmola, a alma encontra sua liberdade, supera o egoísmo, supera a soberba e se abre, portanto, à caridade. É interessante que dentro da tradição da igreja, os padres da igreja falam muito dos inimigos da alma: carne, mundo e demônio. Mas um dia iremos falar em outro vídeo a respeito disso. Enfim, o terceiro ponto, que é o espírito relacionado à oração.
Tá? Portanto, o primeiro ponto, o corpo relacionado ao jejum. Segundo ponto, a alma relacionada à esmola. E o terceiro ponto, o espírito relacionado à oração. O espírito, dentro do nosso espírito, nós vivemos uma batalha espiritual. São Paulo, na carta aos Romanos, fala claramente desta batalha essa luta interior entre o homem velho e o homem novo. Somos chamados constantemente, todo dia, constantemente a sair do homem velho, o homem egoísta, o homem que não quer rezar, o homem que quer sempre procurar o seu conforto, para o homem novo, um homem que se doa. Nessa batalha espiritual, estamos, portanto, em constante luta contra as tentações e as dúvidas que o demônio nos coloca. São João da Cruz cita essas tentações que são, de alguma maneira, como armas que os inimigos têm contra nós. Diz: sem a oração, a alma fica desarmada diante das tentações, mas pela oração contínua, ela torna-se inexpugnável. Portanto, diante das armas do inimigo contra o espírito, a oração é como um escudo que torna inexpugnável o nosso espírito. Na oração, portanto, o espírito bebe continuamente da fonte da graça divina, renovando constantemente a fé em Deus. E o catecismo, de maneira muito contundente, diz: a oração é uma necessidade vital. Escutem, quem ora certamente se salva, e quem não ora certamente se condena. A oração é fundamental para a batalha, para poder criar um escudo ao nosso espírito. Corpo, alma, espírito. Toda a tradição da igreja sempre destacou as dimensões do corpo e da alma da pessoa. O espírito é uma parte mais profunda. São Tomás de Aquino chama aquela parte mais interior, que eleva, mais elevada, que busca Deus, assim Santo Agostinho. Concluindo, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, apresenta estas três práticas espirituais que como um objetivo supremo para restaurar a harmonia entre corpo, alma e espírito. Santo Tomás diz que o pecado causa uma inversão desordenada e não uma conversão ordenada. Uma inversão desordenada que a carne passa a dominar o espírito, o egoísmo subjuga a alma e o maligno tenta enfraquecer o vínculo do espírito com Deus. Justamente aqui, as práticas da quaresma são como uma medicina espiritual. Portanto, pelo jejum, o corpo volta à submissão ao espírito. Pela esmola, a alma supera o egoísmo e ama o próximo como Cristo. E pela oração, o espírito permanece forte e profundamente unido a Deus, vencendo as tentações. Desse modo, a quaresma não é simplesmente um período de penitência que se faz de maneira esforçada, mas um profundo retorno ao que nós somos, ao original de nós, ao ser pelo qual nós fomos criados, à imagem de Deus. Viver o jejum, a esmola e a oração de maneira integral e profunda é muito mais do que cumprir uma tradição religiosa. Trata-se de um caminho existencial que conserta todo o nosso ser. Muitas vezes nos encontramos durante a quaresma com os propósitos fracassados, decepcionados. O nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito não estão prontos para viver tudo isso. Mas esta fraqueza, essa queda, nos mostra que precisamos de um espírito que não é nosso, mas é aquele de Deus. Portanto, é a espera da Noite Santa, da Páscoa, com a qual Cristo virá e nos dará um espírito novo para viver o nosso ser de maneira harmônica. Boa quaresma a todos.